Bom, senhores, estamos aqui para mais um tutorial do Sonar 1 e 2. Hoje falando sobre automação. A palavra em si quer dizer mover-se por si próprio, né? Ou seja, ficar no automático. E a finalidade da automação, qual é a finalidade da automação, na verdade? É resolver problema estético da track, né? Quando às vezes assim, o compressor não resolve numa situação que você quer dar destaque ao instrumento, então a automação está aí para lhe ajudar. E principalmente na criação da parte artística da música, né? Você vai aumentar, você vai destacar aquele elemento, né? Para criar um ponto dentro da música de interesse. Então você vai usar a automação. Isso aí, quando se muda a posição do áudio dentro da mix, né? Você mudando, logicamente você vai mudar toda a estética da música em si para quem ouve. Então, a automação é um papel também muito importante na mixagem. E eu sempre gosto de falar antes, né? Tecer alguns comentários na intenção de ajudar, que nós possamos aprender juntos. A gente tem que se lembrar sempre o seguinte: o ponto de interesse dado numa música, sempre, quando não é instrumental, lógico, se ela é uma música comum, se for instrumental, lógico, o ponto de interesse principal seria o instrumento em si, que é o solista. Mas no caso da música comum é a voz. Então a gente tem que sempre se preocupar quando tem. Então, antes da gente começar então a entrar na automação, eu vou tecer um comentário, sobre 3 elementos muito importantes que a gente não pode esquecer antes de mexermos na automação, que é o que? As 3 dimensões do áudio, né? E quais são as 3 dimensões do áudio? Que é o panorama, amplitude e frequência e a profundidade. E quando você está mexendo na automação, você vai mexer num desses parâmetros. E dentro das 3 dimensões do áudio é que está a mixagem, que se divide em 6 estágios, né? Que é onde nós vamos usar a automação, né? Em quais são esses 6 estágios da mixagem? Que muito pergunta, você não fala de mixagem? Falo sim, eu estou sempre falando de mixagem, mas o assunto nosso é o sonar. Mas, logicamente, a gente está falando de sonar, sempre está falando de masterização e mixagem, se você reparar. São o quê? O panorama. Você vai automatizar o panorama, que é o quê? É a posição dentro, né, do campo estéreo, né? Ou seja, a posição entre as caixas ou entre os fones do áudio. O equilíbrio, o segundo item, que é o primeiro seria o panorama, o segundo item seria o equilíbrio, que é o quê? É o volume dentro dos elementos que compõem a música, né? Para fazer para dar aquele equilíbrio mesmo, como diz a palavra, equilíbrio, manter aquela coisa bonita, estável, que você ouve todo mundo, você tem que ouvir toda a banda. Em si, lógico que alguns se destacam. É onde entra a automação. O terceiro estágio, que é a frequência. É a quantidade numa música de frequência abrangida. O quarto é o que? É o espaço. É a ambiência de cada elemento, como eu já falei lá no reverb, eu estava naquela coisa que a gente estava aprendendo junto sobre reverb, e ali eu falo sobre essa parte, que é o que? Eu já falei do panorama, né? Deixa eu ver, frequência, espaço, que é a quarta, espaço, né? A quinta é o que? É a dinâmica, é a variação de cada elemento dentro da coisa, né? É a variação de ataque de uma bateria, o ataque do baixo, essa variação do sobe e desce que torna a música bonita. E, finalmente, a estética, que é o quê? É o que torna a música, você fazer uma estética, a música fica bonita, ela se torna bonita ou às vezes mais bonita do que outra. É onde entra bastante aí a automação, de novo, volto. Por isso que eu falei que é a criação artística. Que é porque você olhar para a música assim, você olha para a música e fala, poxa, ela realmente está diferente. Você fez a música, ela está pronta ali, mas agora esse ponto mudou, isso deu um gás, deu um punch a mais, deu uma beleza a mais à música. Então, vamos então entrar no assunto, que eu tinha que ter esse comentário sobre automação antes de entrar realmente no tema, né? Ter esse comentário para você poder entender, trabalhar com a ferramenta e sabendo o que está fazendo. Então, a primeira coisa, antes da automação, vamos começar, que eu já estou com a track aberta, é o quê? É ouvir
a música. Eu vou passar só um pedaço dessa música aqui, que é uma música é uma composição minha, de uma brincadeira aqui que eu fiz eu mesmo, porque, como eu já falei, eu não sou músico, toco, né, mas não sou um profissional. A gente começa com áudio e acaba tendo que, sabe, sempre a gente tem que saber alguma coisa dessa área. Então, eu vou tocar um pedaço e vamos ouvir. Muito bem. Ouvir a música. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho que ter, primeiramente, antes de começar a automação, é ter uma visão. E por parte. Então, nessa parte aqui, eu ouvi e falei, bom, tem uma guitarra solo, tem um outro instrumento que é um par de, assim, acompanhando, fazendo, né, dando resposta à guitarra, ao solo de guitarra. E a pergunta, será que eu posso fazer? Porque aí é que tem que ter cuidado com a automação. Porque, em vez de, às vezes, você melhorar, você pode piorar. Então, você fala, o que eu posso melhorar artisticamente aqui essa música para se tornar especial, já que ela é um pop brega, né? Em relação a outras, ela não ser, como se dizia assim, mais uma na fila, né? Mais uma música igual, ser aquela música, a música da música que já existe aí milhões. O que ela tem especial em relação às outras? O que eu posso fazer? Assim, um toquezinho diferente. Essa é o primeiro passo que você vai ter. Bom, então, olhou, tive a visão, pensei, aqui no caso, falei, pô, essa guitarra, eu poderia fazer uma variação nela, para dar mais destaque a ela aqui, né? A automação, uma das finalidades é isso, eu vou dar mais um destaque a ela tá boa, ela tá não centralizada, ela tá bem ouvida, tá destacada, mas eu quero dar um destaque melhor a ela. Então, a estratégia vai entrar onde? Eu vou mexer em quê, será? É na dinâmica? Deixa eu ver. É botar mais ambiência? É na frequência? Eu vou, vou fazer uma equalização criativa, né? E automatizar só nessa parte, se fosse o caso dela continuar e na outra eu deixo, né? Você fazer só nessa parte aqui, que é a introdução da música, né? Solo de introdução. O que eu faço? Então, a estratégica. E será que essa guitarra mesmo, qual instrumento aqui nessa entrada, a pergunta sempre você tem que fazer que merece realmente destaque? Qual instrumento merece destaque aqui? Já pensei, é a guitarra. Então, qual das 6 modalidades da mixagem que eu vou mexer? Né? Para dar esse destaque. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais volume? Não, o volume tá bom. Vou dar mais ganho? Também não. Eu vou fazer o que eu posso fazer? Bom, já sei, eu vou fazer uma banalização, vou fazer um ping-pong, né? A guitarra vai ficar varrendo todo o campo estéreo. Então já criei a estratégia. Criei a estratégia. Tendo isso em mente, vamos começar nossa aula. Então, no caso, vamos começar a falar sobre automação. Os botões aqui para automatizar, eu vou aqui abrir, já que a guitarra é aqui, eu vou aqui abrir aqui para dar um destaque. Nós sabemos aqui que eu já falei dos botões, né? Que aqui a automação é W, que é write, escrita. E esse botão com R embaixo não é para quê? A gente pensa que é para gravar, R de record, mas não é. É para ler a automação que você fez. Se ele estiver desabilitado, ele não vai ler. Você não vai ler a automação. E como você pode desabilitar todas as automações feitas apertando esse botão aqui. Quando ele está habilitado, no caso, você tira todas as suas aplicações de automação. Então, o que eu vou fazer? Como fazer automação? A primeira tipo de automação é a manual, né? Como eu já falei isso até na aula passada, que foi sobre ganho de voz. Então, no caso, uma das automações que está aqui, a automação que eu posso fazer é de panorama, que está aqui. E eu já expliquei isso. Você clicando aqui em cima, você tem Reset Mode, tal. E venho desenhando
o tipo de automação que eu quero. Por isso que fala que é artístico, você desenha. A outra maneira, que vai ser rápido, eu vou agora deletar, voltar ao normal, ao clipe, é o que? Habilitar a gravação. Veja que já está aqui. Fica em vermelho dizendo que o volume e o panorama estão prontos para ser automatizado. Você pode mexer por aqui, né? Ou por aqui. Então vou tocar, no caso, vou tocar e vou fazer por aqui a música, ó. É a guitarra solo, ó. Pronto. Vamos apertar D para voltar ao principal. Veja, já foi feito. Se eu quisesse agora fazer algum arranjozinho melhor, né, vinha acertando e foi feito a automação. Veja que não é difícil. Agora eu olho essa segunda parte e falo, não, eu não quero. Vou tirar aqui. Eu não quero mais. Aqui eu quero já que essa parte aqui ficou feia, eu poderia cortar, mas eu vou só tirar para ver como ficaria. Como é que eu faço? Você pode ver quando aperta a automação, os botões, por exemplo, de mute, não fica, ele não é automatizado. Então, como você vai fazer? Você vai chegar em cima do botão, sem ser o botão de ação, você vai abrir aqui e vai fazer o que, ó? Chave para automatização de mute. Olha lá. E ele vê que ele fica com uma setinha. E vai apertar e ver que agora, ó, ele já está pronto para fazer, se fosse o caso. Então eu venho, vou pegar de uma parte daqui e vou começar, ó. Muito bem, vou tirar e vamos ver. Vou desabilitar. Veja então que essa parte, se fosse o caso, eu ia tirar todo, ficou em mute. Para você não cortar, quer ver, você se arrepende, então você volta, então, como eu falei, recapitulando, para o botão de mute, no caso dos botões, que você vai fazer, você vai chegar, habilitar a chave, vai ficar com esse sinal, vai apertar para automação e na parte que você quer, você vai colocar e tirar. Acabou, você vai desabilitar a faxina, né, o processo, e já vai estar aqui feito. Então, ela vê que temos aqui dois tipos de automação, um de mute, se for até aqui no caso da automação do pan, tá o pan e tá os dois. Você por aqui, ó, você vê as automação feita, apertando essa seta você vê, ó, então tem duas, uma que fica aqui, ó, tá ali mute, e a outra que você olha aqui que é pan, ó, pan e mute. Essa track, essa trilha tem duas automação. Bom, então quanto aos botões, não tem muito que se falar. Eu vou fazer mais umzinho aqui para a gente ter uma ideia. Aqui na frente, vamos botar aqui. Vamos fazer aqui nessa mesma, ficar para encher. Eu vou fazer agora uma automação, no caso de volume. Se eu quisesse, então eu vou tirar aqui mute, vou habilitar e vou volume.
Pronto, vê. Agora ficou 3 tipos de automação. Vou desabilitar a automação. Ficamos com o volume, que depois ele vai acabar caindo para cá. Se botar mais uma automação, você pode fazer então quantas automações quiser, né? Dentro da música. Vê que essa aula então ela vai ser até rápido. Então vamos falar agora sobre o botão. Não tem mais o que se dizer sobre a automação dessa área. Você não querendo automação, clique em cima aqui, quando fizer essa cruzinha, vem o que? Delete envelope, acabou a automação, não existe mais automação, vou tirar a automação desse, vou fechar aqui, já que não existe, não precisa ser aberto. E aqui está a trilha. Vamos falar agora então a segunda parte sobre automação de plugins. Bom, voltando então ao caso do plugin. Vamos escolher então para essa mesma guitarra um plugin. E não tem, vê que a automação é uma coisa muito simples. O processo que é para um é para todos, né? Vamos aqui abrir então, vamos escolher um plugin qualquer aqui para botar na guitarra. Vamos botar aqui qualquer coisa aqui. Pronto, esse aqui que já estava até pronto. Vou fechar aqui que eu não preciso. E vamos supor, vamos ouvir aqui sem o plugin. Só a guitarra, ó. Eu não gostei, vamos dizer, pô, essa guitarra assim, eu acho que ela ficaria melhor se mudasse o efeito. Então vamos escolher um outro efeito, botar um flange, por exemplo, né? Vou chegar aqui, um flange fast, ó. E vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma parte ela assim, pura, e a outra com flange. Então, vou habilitar aqui, que eu tinha habilitado o plugin, ver que é simples. No próprio plugin, você vê que tem aqui para ler, automação ler, está habilitado quando está aceso em branco, e vamos habilitar para o quê? Gravar a automação. Então vamos começar sem o efeito. Ó. Vê que não tem segredo. Acabou. Desabilito já, que já está pronto. E vamos ouvir agora como é que ficou a automação desse plugin, ó. Vê que já mudamos a estética da música. Se você for ver a música, ela em si, olha. Né? Muda totalmente o efeito. Se fosse bem feito, dava a impressão que era o quê? 2 guitarras já. Uma guitarra você já fez 2, já fez uma separação de uma e outra dando uma resposta. Mas vamos supor que eu ainda não estou satisfeito com esse efeito. Eu falo, cara, poderia ainda ter mais um artisticamente pensando com a criação. Só nesse ponto que eu poderia criar outra coisa. Bom, eu acho que nesse final eu vou botar aqui um delay para ficar dando uma continuidade aqui no delay. Então vamos pegar aqui, vamos deixar aqui um delay para você ver como tudo é simples, fazendo, não fez todos. Pronto. Delay, vou zerar o delay. Primeiro eu teria que ouvir, vamos ouvir ele em 30, que eu não vou nem mexer em nada. Vamos ver aqui, só quero só um efeito de repetição. Só nessa parte que eu vou querer. Então eu vou vir até o ponto logo para adiantar só esse finalzinho. Vou deixar em 0. Vou habilitar, que como falei lá no mundo, todos são iguais. Venho até que habilito aqui para automação. E vou chegar mais para trás para dar tempo, senão vai ficar muito em cima. Vamos ali prestar atenção quando chegar naquela parte. Vamos lá. Muito bom. Vamos ver. Aqui foi demais, eu puxo mais o efeito mais para trás. Você pode fazer depois a coisa, fica mostrando de onde estava. Aqui eu quero mais efeito, isso é criatividade. Pronto, e está
está feito o efeito. Como você pode ver, com o plugin também não tem muita diferença. Todos os outros, se botar qualquer um, compressor, não vou fazer, mas vou botar aqui reverb, compressor, você vai ver que qualquer um desses plugins utilizados aqui, se vamos usar aqui um compressor, está aqui. Você, para automatizar, apertaria aqui e mexeria no parâmetro que você queria que você fosse usar no processo para aquela parte que você quer fazer, sua parte artística, né? Sua automação. Quanto a isso, não tem mais nada o que falar. Eu tenho que dizer o seguinte, senhores, a parte importante que eu considero hoje na música, as músicas, por exemplo, norte-americana que ganha muitos prêmios, se eu concorde ou não concorde, por exemplo, um álbum de um rock que ganhou muito prêmio, que eu não vou citar nome, porque eu particularmente não achei legal. Mas foi o que? Muito efeito. Agora tem que se preocupar com uma coisa. Cuidado com a automação, porque informação demais também cansa o cérebro. Você tem uma música com informação demais. Tem um álbum de um artista que eu considero muito. Ele gravou um disco recentemente e o disco não foi muito divulgado, porque eu estava ouvindo a música e você acaba de ouvir a música e não sabe nem o que aconteceu, porque é tanta informação que você não presta atenção na letra, não presta atenção. Então, você tem que sempre prestar atenção na sua mixagem e em todo o campo, né, da música, que é o quê? Primeiro, a base e ritmo, a bateria, a baixo e guitarra, que faz aqui a coluna dorsal da música. Ela está ali. Depois vem o quê? A base harmônica, que é org, string, pad, outras coisas, que é o quê? Ela faz aquela evolução dentro da música, faz a ligadura, né, entre a estrofe, o refrão, entre o solo, então é um instrumento de base harmônica. Temos também a base rítmica, você lembrar, dois, que também enriquece muito a música, que é o quê? Você botar um ganzá, você bota um pandeiro de fundo. Essa é uma base rítmica 2, que ela serve, tem outras formas além da automação que você pode usar. A base rítmica 2, a base rítmica 2 que eu considero, boto esse nome, se eu criei isso, coisa minha. Eu considero muito boa. Lembrar da base melódica, você tem as frases, você tem os back, você pode botar uma música que enriquece a música, tem os riffs que você vai fazer de solo entre o tempo que o cantor de silêncio, então você vai criar riff. Lembrando que, pela metodologia, que na música nada é proibido, mas diz que um riff repetido mais de 3 vezes se torna cansativo para o ouvinte. Então, evitar ficar repetindo sempre os mesmos riffs direto. Né? Fez, parou, você... Olha, um dia eu vou falar sobre organização, que você vai ver tudo isso, você às vezes é melhor tirar do que ter demais. Na música, menos é mais, eu sempre falei isso. E a base solo, que é o quê? É a voz ou o instrumento solo, se for instrumental, se for uma música comum, é a voz. Lembrando que sempre temos que ter cuidado, se você cria muita informação, você tem que ver. Você cria muita informação para uma música quando, o cantor, por exemplo, né? Então, o que você faz? Você cria aquilo para tentar distrair a atenção do ouvinte do cantor, para não prestar atenção, às vezes, nos erros, em certas falhas que não deu. Porque, vou usar o Melodyne. Melodyne, ele está ali para fazer reparos, mas milagre Melodyne, isso aí é um mito. Não adianta. Não vai... Bom, Tony, eu acho que não falta nada. Se houve alguma falha aí de informação, eu peço que mande um e-mail, eu responderei por e-mail. Quero agradecer aí a paciência de vocês. Perdoem meus erros aí, como eu sempre peço. Vocês me perdoem, mas a intenção aqui é só ajudar e a gente aprender junto. Vamos ficar nessa caminhada até a gente fechar essa matéria. Olha, obrigado a todos, obrigado pela paciência e até o próximo bloco. A gente vai ver aí, conforme os e-mails, a gente vai ver essa semana sobre o que nós vamos, qual assunto dentro do Sonar que nós vamos falar. E obrigado e até a próxima semana.